Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu acho que todos nós deveríamos nos sentir muito honrados pelo privilégio que temos de anunciar a maior notícia, a melhor notícia, a melhor mensagem, a mais urgente mensagem, a única mensagem que tem poder de transformar vidas, de sermos embaixadores do Rei dos Reis. Amém. Charles Spurgeon costumava se dirigir aos seus alunos nesses termos: meus filhos, se um dia a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não se rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós precisamos restaurar no nosso coração esse senso do sublime no que concerne a pregação. Que privilégio nós temos. Porque quando você prega, você está anunciando a própria palavra do Deus vivo. Você é um vaso de barro, mas esta palavra é um tesouro muito precioso. Você passa, como dizia John Wesley, Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Enquanto você está com vida, aproveite esse privilégio. Quando Ashbel Green Simon estava morrendo em São Paulo, a sua irmã, esposa de Blackford, debruçada sobre o seu leito, escuta, ela faz uma pergunta para ele: e agora, meu irmão? E agora, como é que vai ficar a igreja presbiteriana? Você está partindo. E ele disse para ela: Deus levantará os seus obreiros. E você e eu somos esses obreiros, estão dando continuidade a esse trabalho. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da pregação. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 2. É interessante que Paulo, quando escreveu esta carta, ele já estava fechando as cortinas do seu ministério. Ele estava preso pela segunda vez em Roma, numa masmorra, e já sentenciado de morte. Ele sabia que não ia sair da cadeia. E ele não estava preso agora por questões doutrinárias, por questões religiosas, pelo ciúme ou inveja dos judaizantes. Não, ele estava preso agora porque Roma estava por trás dessa prisão. E ele chega a confessar isso no capítulo 2, verso 9, que ele estava preso como um bandido, como um criminoso, como um malfeitor. Talvez acusado de ser o chefe daqueles que incendiaram Roma, quando o próprio imperador tinha incendiado Roma e botado a culpa nos crentes. Ele escreve essa carta para dizer que na Ásia havia uma debandada geral. Ninguém queria se associar mais com ele. O cristianismo estava correndo risco seríssimo. Era um tempo muito difícil de perseguição e de ataque dos falsos mestres. Paulo dá 4 conselhos para Timóteo. Guarda o evangelho, Timóteo. Sofre pelo evangelho, Timóteo. Permanece no evangelho, Timóteo. Prega o evangelho, Timóteo. Hoje eu queria me deter nesse último ponto, capítulo 4, verso 2, quando Paulo diz para Timóteo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E ele prossegue dizendo: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu estou seguro disso, irmãos, de que a palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Nós não temos outra mensagem a pregar a não ser a palavra. Não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. A palavra é o conteúdo.
O pregador, ele prepara o sermão, mas ele não prepara a mensagem. A mensagem é de Deus. A mensagem é a Escritura. E é nessa confiança que temos a promessa de Deus de que a palavra não volta vazia. Mas a palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então o pregador só tem a promessa de que a mensagem que ele vai anunciar é vitoriosa se ele prega a palavra. Eu não tenho liberdade nem direito de criar a mensagem, de inventar a mensagem, de mudar a mensagem, de diminuir a mensagem, de acrescentar a mensagem. Por isso é pregar a palavra. Quando você prega a palavra, você está debaixo da autoridade do Deus que deu a palavra. E eu estou convencido muito mais disso, de que a palavra de Deus é o grande instrumento que você e eu temos para a salvação dos perdidos e para a edificação dos salvos. Não há outro meio. Deus chama pela palavra. Quando você vê hoje uma geração que está tão ávida por milagres, e que enfatiza tanto milagres, até aqueles que são fabricados, aqueles que são forjados, e as pessoas estão correndo sofregamente para esses redutos onde se faz esse tipo de propaganda, às vezes enganosa, achando que o milagre tem poder de mudar as pessoas. Eu vou dizer para você que você e eu cremos em milagres. Nós pregamos sobre milagres. Eu sei que essa igreja está pregando sobre os milagres de Jesus. E nós cremos. Amém. E nós oramos por isso. E nós aguardamos isso. Mas o milagre em si não é o Evangelho. O milagre em si não tem o poder de transformar as pessoas. É a pregação que muda, que transforma. Eu fico imaginando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando acontece o fenômeno do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado em cumprimento da profecia de Joel. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. As pessoas se aproximam, são atraídas. Mas o milagre em si produziu 3 reações naquele auditório. Primeiro, ceticismo. O que é isso dizer? Segundo, preconceito. São galileus, gente atrasada, fica calmo. Terceiro, zombaria. Estão bêbados, estão embriagados. Mas diz a Escritura que quando Pedro se levantou para pregar, e o sermão dele foi cristocêntrico, ele pregou sobre a morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio de Cristo, Pedro nem terminou de pregar. O auditório já estava impactado. E é curioso que naquela ocasião o apelo não partiu do púlpito para os bancos, partiu dos bancos para o púlpito. Porque foi o auditório que perguntou: o que nós vamos fazer diante dessa mensagem? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E ao término, cerca de 3.000 pessoas estavam convertidas. Amém. Irmãos amados, nós precisamos resgatar esse senso da pregação poderosa, da pregação ungida, da pregação fiel, da pregação no poder do Espírito Santo. E eu estou convencido disso, de que é o principal instrumento para o crescimento da igreja, o crescimento saudável da igreja. Eu queria hoje conversar um pouquinho com você então sobre esse assunto. Eu acho que hoje nós temos dois seríssimos extremos no que concerne ao crescimento da igreja. Porque penso que todo pastor deseja o crescimento da igreja. Pressupõe isso, não é verdade? Embora a gente tenha alguma surpresa. Um tempo atrás eu estava numa das maiores cidades do Brasil e fui convidado para pregar numa igreja, um templo, um
um prédio muito bonito de educação religiosa, 4 andares, e o templo muito pequenininho, cabendo 120 pessoas. E eu, não contendo a minha curiosidade, me dirigi ao pastor e perguntei: mas por que vocês fizeram um templo tão pequeno? E o pastor me respondeu: é porque nós não queremos crescer. Eu quase desmaiei. Falei: como? Não, nós não queremos crescer. Nossa igreja é compacta. Nós temos uma igreja de qualidade. E eu fiquei perguntando aqui no meu coração se existe qualidade estéril. Porque qualidade que não produz quantidade, tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu concordo com Rick Warren, quando ele, no livro dele, Uma Igreja com Propósito, faz uma pergunta. Ele diz assim: pergunta errada. O que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Pergunta certa. O que está impedindo a igreja de crescer? Porque se a igreja é um organismo vivo, e ela precisa crescer. Porque se ela não cresce, ela está doente. Então não existe esse negócio de qualidade sem quantidade, de qualidade estéril. A igreja precisa crescer. E a pregação fiel e no poder do Espírito Santo é o principal instrumento para o crescimento saudável da igreja. Mas neste afã de levar a igreja ao crescimento, há 2 extremos perigosos. O primeiro deles é o que nós poderíamos chamar de numerolatria. Há muitas pessoas que idolatram os números. Há muitas pessoas que fabricam o crescimento. Há muitas pessoas que querem crescer a qualquer preço, a qualquer custo. E nós estamos vivendo na geração do pragmatismo, que é uma filosofia do século passado. O que é o pragmatismo? É uma filosofia que diz o seguinte: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não estou interessado naquilo que é certo, eu estou interessado naquilo que dá certo. Eu não estou interessado em integridade, eu estou interessado em resultados. E aí, essa filosofia entrou na igreja. Qual a tentação que nós temos? O que é que nós vamos fazer para a igreja crescer? Aí eu pergunto assim: o que é que o povo quer? O que é que o povo gosta? O que é que dá ibope? O que é que arranca aplauso das pessoas? Talvez hoje a maior igreja nos Estados Unidos, a igreja de Houston, de um dos pastores mais populares do mundo hoje, John Osteen, ele diz o seguinte: na minha igreja não se prega sobre pecado. Porque o povo já está muito machucado pela vida, já tem uma semana estressante. O cara vem para a igreja para escutar pecado, para botar um peso nas costas dele. Não, eu prego coisa boa, eu prego coisa agradável, eu prego coisa que é suave aos ouvidos. Isso atrai uma multidão. Mas isso não é evangelho. Mas isso não é palavra de Deus. Isso é pragmatismo, não é cristianismo. Há muitas pessoas que fazem uma pesquisa no bairro para saber qual é a tendência. É o efeito Ibope, você decide. Então, esse tipo de crescimento a qualquer preço, a qualquer custo, sacrificando o evangelho, mudando o evangelho, pregando outro evangelho, para alcançar pessoas apenas para encher o rol de membros da igreja, não representa aos olhos de Deus o crescimento de igreja. Pode ter uma multidão, mas onde não tem o evangelho, não tem Deus. E onde não tem Deus, não tem salvação. Então, é muito importante entender que Deus não quer apenas o crescimento da igreja, Ele quer o crescimento saudável da igreja. Mas se esse é um extremo que nós não podemos entrar por ele, tem um outro extremo também muito perigoso, que eu acho que, quanto a nós presbiterianos, nos atinge de forma mais direta, que é o problema da numerofobia, o medo dos números. Às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira. Às vezes a gente tem
explicações até teológicas, não, porque nesse bairro aqui não tem muito eleito, não. Se tivesse, já está tudo aqui. Misericórdia. Misericórdia. Os eleitos vão tudo para a Assembleia de Deus. Amém. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Por isso que Paulo diz para Timóteo: meu filho, prega. Porque às vezes a gente só fica nos outros orientações de Paulo. Guarda, filho. E tem crente presbiteriano que guarda tanto que chega a esconder o evangelho. Misericórdia. Guarda as 7 chaves. O cara passa a vida inteira numa sala de universidade ou de escola, ninguém sabe que ele é crente, ele nunca abre a boca. Ele vai para o departamento de trabalho dele, ele convive lá 20 anos, 30 anos, porta a porta, frente, cadeira a cadeira, mesa a mesa, nunca pregou. Olha, sem pregação não tem salvação. E é preciso entender que pregação não é apenas aquela pregação que vem do púlpito, é a pregação da informalidade da vida, do dia a dia. Não é isso que diz Atos dos Apóstolos? Todos os crentes, exceto os apóstolos dispersos, eles iam fazendo o quê? Pregando. Pregando. E quando você prega, tem efeito, tem resultado. É uma coisa impressionante isso. Não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, há resultado. Eu me lembro quando eu cheguei no seminário de Campinas, e eu fui criado na roça. Eu fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Eu com 12 anos de idade não sabia o que era luz elétrica, nem cidade, nem televisão. E eu saí da roça para estudar com 12 anos. E quando eu fui para Campinas, eu era o mais matuto da minha turma. Ainda sou. E eu me lembro que uma missionária foi ao seminário e disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes. Um lugar bonito em Campinas. E eu era calouro, primeiro ano. E ela chega e me deixa no pátio. Ela tinha coisas a fazer por lá. E eu fiquei de frente para um camarada que era um cadete, todo bonitão, fardado, metralhadora na mão, até o nome dele bordado na lapela da sua farda. E eu me aproximo do cara. Leia aí, João Miguel Corpas. Você conhece a Jesus? O Filho do Deus vivo? E o cara faltou pouco me bater, porque ele era ateu e eu não sabia. Ele blasfemou, me insultou, falou impropérios e me disse com muita firmeza: cale-se, eu não quero ouvir você, eu não acredito nessa bobagem. E eu confesso que eu fiquei meio sem rumo. Por um momento eu fiquei sem rumo. Perdi o caminho de casa. Entretanto, antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de ousadia e disse: eu preciso falar 3 coisas para você antes de ir embora. Primeiro, que Deus existe, você acredita nele ou não. Segundo, que esse Deus que existe ama você, se importa com você, e mandou o seu único filho para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. Vai fazer o quê? O que é curioso é que Paulo diz para Timóteo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque às vezes a gente é muito politicamente correto, você percebeu isso? A gente quase que pede desculpa para a pessoa para pregar para ela. Se você não ficar ofendido, se não for muito inconveniente, se eu não estiver sendo assim muito invasivo, se você não ficar chateado comigo, se você até me permitir eu cometer esse pequeno deslize, você me permite? Dá licença, para com isso. Você é embaixador do Rei dos Reis. Você está falando em nome da maior autoridade do universo. O que eu jamais podia esperar é que esse mesmo cadete, no dia seguinte, tivesse um profundo interesse em encontrar-se comigo. A missionária foi na minha casa e disse: ele está lá em casa e quer te ver. No dia seguinte. E eu vou para lá pensando 1000 coisas,
Será que ele ficou chateado? Será que ele não gostou da minha abordagem? Quando eu entrei naquela sala, esse soldado se levantou e correu na minha direção. Me segurou pelos braços, disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Ele estava de joelhos em lágrimas, se rendendo a Cristo. Eu acompanhei durante o seminário. No primeiro mês convertido, já levou 3 colegas a Cristo na escola de cadetes. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Mas há 2 anos pregando na CEPAL em São Paulo, alguém me disse assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria de saber a notícia dele. E a pessoa me disse: ele é meu amigo, ele está concorrendo ao generalato, vai ser general. Segundo, ele é pastor, ele é ministro do Evangelho. Amém. Na semana seguinte eu estava na igreja presbiteriana de Vila Mariana, pregando, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa, para me dar um abraço. Há poucos dias eu jantei com ele, com a família dele lá em Santos, e ele me contando os milagres que Deus fez na sua vida. Então, meu amado irmão, o privilégio de pregar não é apenas no púlpito, é na informalidade da vida. Abra sua boca, porque o poder não está no seu conhecimento, nem na sua metodologia, nem na sua eloquência. O poder está na palavra do Deus vivo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, note uma coisa: nós não podemos ficar dando desculpas com essa questão da numerofobia. A nossa igreja é uma bênção, não entrou ninguém, mas também não saiu ninguém. A igreja é uma igreja que cresce. Cresce a partir da pregação, cresce a partir do testemunho. Eu estava pesquisando sobre esse assunto certa feita, e um homem que me chamou muita atenção, talvez foi o missionário mais relevante do cristianismo no século XX, chama Donald McGavran. Esse homem trabalhava na Índia, na área burocrática, um centro missionário, quando de repente uma pergunta mexeu com o coração dele. E a pergunta foi essa: por que é que algumas igrejas crescem e outras não? Para responder essa pergunta, ele saiu do seu trabalho, percorreu o mundo, fazendo pesquisa. Por que é que algumas igrejas cresciam e outras não? Ele ficou tão apaixonado pelo tema que ele resolve criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. Sabe com quantos alunos? Com um aluno. Um aluno. Nem americano era boliviano. Mais tarde o seminário de Fuller o convida para ir para a Califórnia e ter lá no seminário de Fuller um centro para o crescimento da igreja, movimento de crescimento de igreja. O que é triste, que é lamentável, é que mais tarde este movimento de crescimento de igreja, esse centro de crescimento de igreja, muda o seu rumo. Vem Peter Wagner, vem outros sucessores, mergulham no pragmatismo e abandonam a principal ênfase, que era a pregação fiel da palavra de Deus. David Ebb, que é o pastor presbiteriano, escreveu um livro que foi traduzido para o português a meu pedido, a editora Candeia, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. E nesse livro David Ebb faz uma pesquisa nas teses, monografias e dissertações do movimento de crescimento de igreja lá do Fuller, e chega a uma conclusão muito triste, que pouquíssimos alunos enfatizaram a pregação como instrumento legítimo e eficaz para levar a igreja a um crescimento saudável. Tom Rainer, num dos livros mais importantes do século passado, fez uma das mais profundas e balizadas pesquisas sobre o crescimento de igreja em 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, e ele chegou à seguinte conclusão: que entre igrejas de 10 mil membros a 100 membros, nessa pesquisa, a vasta maioria das igrejas identificou a pregação como
principal fator que levou aquelas igrejas ao crescimento saudável. E eu estou seguro disso, de que a pregação fiel, ela combate, penso eu, os 4 principais problemas que atingiu a igreja evangélica no século XX, no século XXI. Primeiro problema, irmãos, mais grave, penso eu, que acabou com muitas igrejas, chama-se liberalismo teológico. Acho que todos vocês sabem o que é isso. Talvez fruto do racionalismo, fruto do iluminismo, muitos seminários já não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, já não ensinam mais a Bíblia como palavra de Deus, já olham para a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro cheio de erros, de contradições, de falhas, de mitos. E então não tem mais autoridade, então essa palavra não tem mais conteúdo suficiente para atender a necessidade da alma humana. Então não se tem mais nada para pregar. E o que aconteceu? Os seminários se transformaram em centros de incredulidade. Olha para a Europa, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, movimento dos puritanos, movimento dos pietistas, movimento dos morávios, as missões modernas, os avivamentos espirituais. A Europa hoje é um continente pós-cristão. É triste constatar isso. Eu estive recentemente pregando em Genebra, fui visitar o Museu João Calvino, meu Deus, uma lástima, uma coisa completamente sem significado, uma casa velha, mas caindo aos pedaços, sem valor qualquer, sem impacto nenhum, uma cultura totalmente secularizada, uma cidade que já foi a maior maquete do reino de Deus na terra. Tive ano passado pregando em Londres, e o pastor, chorando comigo, disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de William Carey, de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. E menos de 4% dos crentes frequentam hoje um templo evangélico na Inglaterra. O ano passado eu estava pregando numa conferência em Nova York. Depois da conferência, um pastor da Assembleia de Deus me convidou para pregar, e eu estava indo para o templo, para a igreja dele, e ele passou por dentro de alguns bairros. Num trecho de pouco mais de meia hora de jornada, ele me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos, já vazios, porque o povo já tinha debandado, ido embora. Visitei recentemente o seminário de Princeton, New Jersey, onde estudou Ashbel Green Simon, onde ensinaram homens como Hodge, como Warfield. Um seminário que treinou e formou pastores, missionários, teólogos que abençoaram o mundo. Hoje é um centro de incredulidade, de ateísmo. Eu achei muito curioso, porque nos livros que estavam lá sendo examinados para estudar aquele ano, não tinha um sequer de orientação ortodoxa. Li até com muita tristeza uma teóloga americana censurando a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente da fé cristã. Misericórdia. Onde o liberalismo entra e mata a igreja. E eu posso garantir outra coisa para vocês: o liberalismo teológico, ele produz liberalismo ético. Sabe por quê? Porque a ética é filha da teologia.
Se a pessoa não é fiel à palavra, ela não vai ter uma vida certa, porque não tendo doutrina certa, não tem vida certa. A pregação da palavra de Deus corrige isso, irmão. Porque não dá para você ser um liberal e pregar. Mas quando você prega, o machado da verdade secciona a raiz venenosa desse mal, desse câncer que tem matado tantas igrejas no mundo, inclusive no Brasil. Há poucos dias, pastor Foster, eu estava com um pastor de uma denominação que está se rendendo ao liberalismo, e esse colega estava chorando comigo, dizendo o seguinte: a nossa denominação, esse ano, disse ele, se era final do ano, não batizou um crente por igreja, em média, por ano. Nós já temos denominação no Brasil que estão perdendo membros ano após ano. Sabem por quê? Porque se capitularam ao liberalismo. Mas se esse é um grande problema, nós temos um outro problema aqui no Brasil também muito forte. É o problema do sincretismo religioso. É impressionante isso, irmãos, como a igreja brasileira está se tornando uma igreja mística, sincrética. É a igreja que precisa criar todo dia, toda hora, uma novidade para atrair as pessoas. Campanhas e mais campanhas para atrair as pessoas. Dando os nomes os mais variados. A criatividade tem que se elastecer ao máximo. Porque não se crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é atual, que ela é oportuna, que ela é suficiente, que não precisa inventar moda, que não precisa inventar roda, precisa trazer novidades do mercado da fé. A Bíblia é a palavra de Deus e acabou. Amém. Eu não tenho outra mensagem. Ela foi atual ontem, ela é atual hoje, vai ser atual amanhã. Eu não preciso criar fatos novos. Não preciso gerar uma mensagem mais palatável, mais agradável aos ouvidos. Não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela quebra a dureza do coração, mas também ela é bálsamo para curar as feridas. Nós estávamos conversando hoje no almoço. O que determina se a mensagem é dura ou se ela é consoladora não é o pregador, é o texto. O pregador, quando se levanta, ele não pode mudar o texto. O texto é que determina se a mensagem é dura, de confronto, ou se é uma mensagem de bálsamo, de refrigério e de consolo. Ela exorta, ela corrige, ela ensina, ela consola. Prega a palavra. Mas há um outro problema hoje gravíssimo que eu penso que a pregação corrige. E talvez nós, presbiterianos, precisamos pensar muito nesse assunto. Chama-se ortodoxia morta. Eu até creio, irmãos, que nós, na nossa vasta maioria, não pregamos heresia nos nossos púlpitos. Mas falta poder. Mas falta virtude do Espírito Santo. Há pessoas que são ortodoxas, mas também estão secas como um poste. Áridas como um deserto. E eu quero dizer para você que a ortodoxia é boa, que a ortodoxia é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Ortodoxia morta mata. Eu tenho que concordar com I.M. Bounds quando ele diz o seguinte, que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. E Lutero dizia assim: sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Você pode pregar um sermão mais sofisticado, mais rebuscado, mais intelectualizado. Você pode citar de ponta a ponta as confissões, os catecismos, os teólogos e as correntes teológicas e doutrinárias, mas se não tiver o óleo do Espírito Santo, esse sermão gera morte e não vida. E nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Amém. Não dá para pregar a palavra do Deus vivo sem coração quebrado e sem olhos molhados. Não dá. Não dá.
Eu estou convencido disso, que a maior necessidade da igreja presbiteriana do Brasil, que a maior necessidade da igreja evangélica do Brasil é um reavivamento nos púlpitos. Um reavivamento nos púlpitos. Foi por isso que quando perguntaram para Moody assim, Moody, qual é o maior problema da obra? Ele respondeu, o maior problema da obra são os obreiros. E eu tenho que admitir isso. Eu sou o maior problema da igreja. Quando perguntaram para Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele diz, acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o pregador for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Foi isso que levou John Wesley a dizer o seguinte, bota fogo no seu sermão, ou então, bota o seu sermão no fogo. Nós precisamos de um reavivamento no púlpito, queridos. Desesperadamente precisamos. E eu queria hoje, então, focar um pouquinho com você sobre um tipo de pregação que nós entendemos ser a melhor forma de você pregar a palavra de Deus, que é a pregação expositiva. Quando você fala de sermão, nós temos hoje, basicamente, sem entrar em detalhes, 3 tipos básicos de sermão. Nós chamamos de sermão tópico, ou temático, e sermão textual, e sermão expositivo. A maioria de nós, pastores, está aqui, já passou por isso, já estudou sobre isso. Eu acho que a maioria dos crentes que estão aqui tem uma pequena noção do que seja isso. O sermão tópico ou temático é quando você vai para a Bíblia procurar um assunto. Eu quero pregar sobre a ressurreição, quero pregar sobre a Páscoa, eu quero pregar sobre perdão, eu quero pregar sobre arrependimento, eu quero pregar sobre a fé. E aí você passeia pela Bíblia procurando argumentação, amparo para você trabalhar esse assunto. E você então usa toda a Escritura para fundamentar esse assunto. Eu não estou dizendo que é errado pregar um sermão temático, mas não é a melhor maneira de pregar. Esse sermão é chamado por alguns de sermão nariz de cera. Você bota o sermão para onde você quiser. Dependendo da criatividade do pregador, ele faz o sermão enquanto sai de casa até o templo. Isso levou Haddon Robson, que talvez seja hoje, pastor Roster, a maior autoridade homilética viva no mundo. Ele é professor lá no Gordon, lá nos Estados Unidos, em Boston, a dizer o seguinte, que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada 10 anos. E depois de pregar, pedir perdão para Deus. O segundo tipo de sermão, eu, quando estudei no seminário, o meu professor me ensinava esse tipo de sermão e era contrário a sermão expositivo. Era o sermão textual. Sermão textual é quando você vai para um texto da Bíblia, segundo Blackwood, não pode ser mais do que 3 versículos, no máximo 3 versículos, e você olha para esse texto, mesmo tirando-o do contexto. É como se você estivesse pegando desse versículo 2, ou no máximo 3, e botasse numa lâmina e examinasse só aquele texto, sem observar o contexto geral daquele capítulo onde aquele texto está inserido. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja querendo falar sobre música na igreja, o departamento de música convidou você para dar uma palestra ou um sermão sobre esse assunto, e aí você pega lá o Salmo 40, versículo 3, é escrito assim, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você não quer expor o capítulo 40 do Salmo, ou o Salmo 40. Você só quer focar nesse versículo, que trata de música. Então você vai olhar e tirar desse único versículo seu tema e as suas argumentações.
Aí você olha, e me pôs nos lábios. Bom, quem põe nos lábios? Deus. Então Deus é a origem dessa música. Me pôs nos lábios o quê? Novo cântico. Um novo cântico. Está falando da natureza dessa música. Mas essa música é um hino de louvor ao nosso Deus. Está falando do propósito desta música. E essa música tem um resultado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O resultado dessa música. Então você falou da origem, da natureza, do propósito e do resultado. Você encontrou 4 divisões num único versículo. Ok, está ótimo. Só que você tirou esse texto de um contexto em que talvez a intenção do escritor sagrado não era falar sobre música, era outra coisa. É por isso que a melhor forma de você pregar é pregar expositivamente. Porque o que é pregar expositivamente? É você ir para o texto, ou para um parágrafo, ou para um capítulo, e você examinar todo o texto à luz do seu contexto gramático, histórico, e você então vai fazer a seguinte pergunta: o que é que o autor, quando escreveu esse texto, queria dizer? O que é que esse texto está dizendo? De tal forma que você dará ao povo que está ouvindo a você exatamente o mesmo sentido que o autor que escreveu aquele texto tinha ao escrevê-lo, inspirado pelo Espírito Santo. Você não torce, você não proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo, você não promete em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Você tem o compromisso de passar para o seu povo exatamente o conteúdo e a intencionalidade do texto, conforme ele foi registrado. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você fala de pregação expositiva, a melhor maneira de você assimilar isso é decorar 3 verbos. Se você decorar 3 verbos, eu te garanto que você entendeu o que é pregação expositiva. Você quer registrar esses verbos? Primeiro verbo: ler o texto. Ler o texto. Eu não sei se você já escutou um pregador que se levanta para pregar e abre o texto e atropela o texto na hora da leitura. Ele lê atabalhoadamente. Ele lê tropeçando nas próprias palavras. E quando você escuta isso, você chega a algumas conclusões assentado no banco. Primeira conclusão: esse pregador não estudou o texto. Segunda conclusão: esse pregador não se preparou para pregar. Terceira conclusão: ele não conhece o texto. Quarta conclusão: ele está desprezando o texto. Quinta conclusão: o que é importante é o que ele vai falar e não o que o texto está dizendo. E você já fica vacinado para não ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você: a parte mais importante do sermão é a leitura do texto. Porque você só vai pregar se você tiver compromisso com o texto que você leu. A não ser que você seja como aquele pregador que diz assim: eu já tenho um sermão prontinho, só me falta o texto agora. A segunda palavra, o segundo verbo que eu acho que é vital na pregação expositiva é explicar o texto. Se você não explicar o texto, você não pregou. Não é daquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta ao texto. E você fica perguntando: meu Deus, mas por que leu isso? Não estou entendendo. Onde ele vai chegar? Ele não chega, porque ele nem saiu ainda. Agora notem vocês, era esse o entendimento de João Calvino. Para João Calvino, pregação era explicação da palavra de Deus. E nós pastores, quando passamos pelo seminário, temos um termo técnico, que a gente usa muito, chamado de exegese. O que é exegese? Essa palavra vem de um termo grego, tem um prefixo, ex, que significa extrair do texto o que está no texto. Então veja bem, quando o pregador vai pregar,
Ele não vai para o texto com seus pressupostos, com as suas conclusões prévias. Ele vai para o texto para perguntar assim, o que esse texto quer dizer? Qual é a mensagem desse texto? O que estava na mente do escritor quando escreveu esse texto? Qual o significado aqui? O que ele precisa fazer é tirar do texto, cavar o texto e trazer à tona o que está lá no texto. Senão ele não pregou. O contrário de exegese é exegese. E exegese tem um prefixo de ex, que é introduzir no texto o que não está no texto. É a pessoa que já chegou às suas conclusões e quer que o texto reafirme as conclusões que ele tem. Imponha ao texto as suas conclusões. Mas isso não é pregação. Pregação é ir para o texto, explicar o texto, trazer à tona. Sabe o que é bonito nisso? Porque o pregador expositivo, as pessoas não ficam admiradas com o pregador. Não ficam. Elas não ficam encantadas com ele. Elas ficam encantadas com o texto, com a palavra de Deus. Elas não saem lá na porta, que pregador maravilhoso. Eles saem dizendo, que mensagem gloriosa, que bênção de mensagem. A palavra de Deus é maravilhosa. Não é a personalidade do pregador que está em jogo, que está em disputa, não é a eloquência dele, não é a capacidade, nada disso. É a beleza, é a riqueza, é a profundidade, é a sublimidade da palavra de Deus. E o terceiro verbo, que é fundamental no processo, primeiro é ler, segundo é explicar, terceiro é aplicar. Se você não aplicar o que você explicou para a vida do ouvinte, você não pregou. Há um livro do John Stott, magnífico sobre esse assunto, que é Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos. Ele diz que o sermão é uma ponte entre dois mundos, entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Porque quando alguém está sentado nos ouvindo, a pergunta é essa: e daí? E daí? O que é que isso tem a ver comigo? Então você precisa pegar o texto antigo e conectar esse texto com quem está ouvindo. E a pessoa precisa entender uma coisa: quem prega não prega diante do auditório, ele prega ao auditório. Não é um discurso por sobre a cabeça das pessoas, é você olhar nos olhos da última pessoa que está sentada e dizer: é com você que eu estou falando. É a palavra de Deus. Os puritanos chegam a dizer que é um sermão atingidor, é uma flecha. É uma flecha. É preciso aplicar, queridos. Senão, a gente vai fazer igual aquele camarada que estava pregando sobre João 10. O cara falou sobre pastor, falou sobre ovelha, falou sobre pastagens, falou sobre os perigos da ovelha, as fraquezas da ovelha, a miopia da ovelha, e os lobos que atacam as ovelhas, e falou, e terminou o sermão dele há 2000 anos, lá nas campinas da Judéia, e o cara estava escutando, falou: mas e daí, meu Deus do céu, o que tem a ver isso comigo? E daí? Agora, preste atenção nisso. Tem pregador que tenta aplicar sem explicar também. Já é o pregador que já começa a pregar, já aplicando, mas eu não expõe nada ainda, aplicar o quê? Haddon Robson tem um livro que eu acho magnífico, onde ele trata da questão da aplicação. Ele diz que a coisa mais perigosa da pregação é o que eu chamo de a heresia da aplicação. E a heresia da aplicação se dá pelo mau entendimento do texto. Quando a interpretação é errada, a aplicação é errada também. Isso é igual médico. Você vai no médico, você fez o diagnóstico da sua doença errado, ele vai te dar o remédio errado. Se o diagnóstico está certo, o remédio que vai dar não vai dar certo também. Eu explico para você esse negócio de aplicação errada. Eu estava pregando em Governador Valadares um dia, e retornando de carro para Vitória. É longe que dói. E eu estava sozinho, era quase 3 horas da madrugada, e eu estava com muito sono, quase chegando em casa, mas não aguentava mais. Faltava ainda uns 50 quilômetros, e eu já estava cochilando no volante.
Aí eu me lembrei, não, tem um rádio aqui, vou ligar o rádio, e quem sabe uns barulhos me faz acordar. Quando eu liguei, tinha um pregador muito animado, 3 horas da manhã quase, pregando um sermão sobre Sansão. E aquele troço me despertou. Me despertou. E ele pregando animado, que você tem que matar o seu leão. Eu falei, é esse mesmo, eu tenho que matar também, o meu leão aqui está grande, eu preciso vencer esse leão do sono, e vão para aqui, vão para ali. Eu falei, mas se você matar o seu leão, você tem uma grande recompensa, você pode beber o mel. Aí eu falei, meu Deus, o cara não entendeu o texto. Ele não entendeu o texto. Lembra lá da caveira do leão morto lá, pegou um favo de mel e começou a chupar? Aqui não era recompensa coisa nenhuma. Aquilo era uma quebra de um voto de nazireada. Aquilo era uma maldição na vida dele. Ele não podia tocar em cadáver. O pregador não entendeu o texto, porque não entendeu o texto, ele estava dizendo que era uma bênção, aquilo que era maldição. Então preste atenção, você não pode prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Que prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo é ser um falso profeta. Um falso profeta. Meus irmãos, nós lidamos com o sublime, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos. Por que algumas pessoas, mesmo sabendo, evitam pregações positivas? Eu acho que as principais razões por que muitos não pregam expositivamente, primeiro que não aprenderam no seminário. Eu mesmo não aprendi não. Eu me lembro, o reverendo Washington está aqui, meu colega de classe, que um dos nossos colegas, eu não vou falar o nome dele, pregou no sermão de prova um sermão expositivo. Ele levou chumbo de todo lado. Naquela época parecia que você era infiel se pregasse um sermão expositivo. Hoje, graças a Deus, os nossos seminários ensinam pregação expositiva. Segundo, sabe por que as pessoas não pregam expositivamente? Eu vou fazer uma constatação aqui. A maioria dos pastores possui uma biblioteca sofrível. Sofrível. Eu já tenho pregado em mais de 1000 igrejas pelo Brasil afora, e uma das coisas que eu gosto de fazer é visitar a biblioteca do pastor. E eu confesso para vocês que alguns colegas têm pouquíssimos livros, alguns até muito amarelados com o tempo. E a conclusão que eu chego é a seguinte: ou esse colega é um fenômeno, ou ele é um fenômeno. Oh meu Deus do céu, o povo dele está passando fome. O que eu posso garantir para você é que ninguém prega expositivamente sem estudar seriamente. Não dá. Não dá para improvisar. Não dá. Não dá para improvisar. Eu tenho 33 anos de ministério. Eu não gasto menos que 10 horas até hoje. Não gasto menos que 10 horas até hoje para preparar um sermão. Não tem jeito. Ou você prepara, ou você não prega. Eu tenho um colega, que é um bom orador. Sabe o que ele faz? Ele vai para uma igreja e fica 5 anos. Ele tem uma caixa de sermão. Quando fica no fundo da caixa, acaba o último sermão, vai embora para outra igreja. Começa tudo de novo. Não, vai fazer o quê? Para você alimentar o povo de Deus, semana após semana, com pão fresco do céu, é preciso estudar. Mas é curioso também que a cultura do nosso povo, irmãos, é triste. Sabe por quê? Porque tem muitas ovelhas que pensam que quando o pastor está no escritório estudando, ele não está trabalhando. A cultura do nosso povo é que estudar não é trabalhar. Sabe o que Paulo ensina? Que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrados honorários. Dê graças a Deus se o seu pastor está queimando fosfato em cima dos livros. Amém. Ele está cumprindo o que Deus mandou fazer. Amém. Se preparando para pregar. Porque às vezes os crentes são assim. Um dia um crente estava passando a porta do pastor, casa do pastor, casa pastoral, a janela aberta, o pastor lá, 7 horas da manhã, com o livro aberto, estudando. Aí o crente passou na porta assim,
Está descansando, hein, pastor? Não, meu irmão, eu estou trabalhando. Aí o crente voltou no compromisso dele lá, encontrou o pastor lá no quintal, com a enxadinha na mão, capinando lá no quintal, tal. Aí o crente falou, está trabalhando, hein, pastor? Não, meu filho, agora eu estou descansando. Agora eu estou descansando. Agora, sabe por que a maioria dos pastores não tem uma boa biblioteca? É porque a maioria das igrejas não paga um salário suficiente para o pastor comprar livro. Às vezes, quando ele empata o jogo, ele é um herói. E livro está caro. Às vezes eu vou para congresso e fico até com dó. O pastor pega o livro, acaricia o livro, pega a orelha do livro, passa a mão para lá, passa a mão para lá. Namora o livro, paquera o livro, até flerta o coitado do livro. Deixa o livro lá. Não consegue levar. Eu costumo dizer o seguinte, que a liderança da igreja devia votar uma verba mensal para o pastor comprar livro. E esse é um santo investimento. Agora, se o sermão não melhorar também, corta a verba. Porque livro só para enfeitar a biblioteca não resolve nada para a verba. Outra razão por que os pastores não têm uma boa biblioteca é também porque para muitos não é prioridade. Eu confesso a vocês que eu fui, pastor Rosta, um dos seminaristas mais pobres que tinha em Campinas na minha época. Naquela época a gente ia trabalhar em igreja, algumas igrejas davam uma ofertinha, minha oferta era só o preço da passagem e a comida. Nunca soube o que era uma oferta assim de pregar como seminarista. Mas eu dava graças a Deus, porque eu sempre fui criado fora de casa desde os 12 anos, e no seminário uma coisa que não existia era fome. A gente comia demais, tinha café da manhã, tinha almoço, tinha janta, tinha café da tarde, café da noite, era uma abundância de comida, era graças a Deus. Mas dinheiro não tinha não. Quando a gente ia de ônibus circular para a cidade era um luxo, porque o normal era ir a pé. Mas toda a moeda que caía na minha mão era para comprar livro. Eu saí do seminário com uma boa biblioteca. Eu já passei no ministério 8 anos sem comprar uma camisa. Nunca deixei de usar nova, porque igreja tem um negócio chamado de SAF, que é uma benção. Mas nunca deixei de comprar livro. Livro é matéria-prima, é a mesma coisa de um bisturi para um cirurgião, uma enxada para um agricultor. Quem não gosta de ler e é pastor, confundiu o chamado. Confundiu o chamado. Porque o pastor é alguém chamado para alimentar o rebanho e alimentar com a palavra do Deus vivo. E ele tem que se afadigar na palavra. Outros pastores não pregam expositivamente, mas que tem uma cultura brasileira curiosíssima, pastor Roster. Eu já escutei crentes dizer assim, o bom sermão é um sermão de 20 minutos. O cara pode falar a maior bobagem do mundo, se pregou 20 minutos, está ótimo. Hoje não, hoje na época da televisão, do mundo colorido, de iPad, iPod, não sei mais o que, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ninguém aguenta mais um sermão de 40 minutos. Bobagem. Bobagem. Talvez ninguém aguente um sermão de 10, se for ruim. Mas se você se preparar para pregar, o povo aguenta e quer um sermão suculento, substancioso, que ele vai para casa alimentado, fortalecido. Amém. Fortalecido. E por causa disso, em muitas igrejas, a música, o teatro, a coreografia, a dança, etc, 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 tomou o lugar do púlpito. Eu tenho coisas curiosas que acontecem comigo. Às vezes o cara me convida para pregar numa igreja, me paga uma passagem cara de avião, e eu vou e o pau rola. O pau rola, o pau rola, o pau rola, o pau rola. Lá pelas tantas, o cara bate na minha perna, dá para pregar 15? Eu falei, dá até para não pregar, filho. Ué, aqui eu sou convidado.
Nós precisamos de dar primazia à palavra de Deus. Primazia à palavra de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que pregar exclusivamente é uma bênção tão grande, mas tão grande, porque você prega com o seguinte descanso: seu propósito aqui é ser fiel, não é ser popular. Assim diz o Senhor, é a essência da pregação expositiva. É Deus que está falando. E se Deus está falando, não precisa pedir desculpa para ninguém. Não preciso pedir desculpa para ninguém. Eu não tenho que ser politicamente correto. Eu estou falando a palavra do Deus vivo. Pronto, acabou. Segundo, irmãos, quando você prega a palavra de Deus, expositivamente falando, você não perde tempo pensando no que você vai pregar. Todo pastor sabe o que eu estou falando. O maior drama do pastor é o seguinte: ele prega toda semana, às vezes várias vezes na semana, e ele sai no domingo à noite, os crentes vão para casa tranquilo, assim, gostando. Que mensagem maravilhosa, que bênção, meu Deus. O pastor vai para casa e fala: meu Deus, o que eu vou pregar domingo? Oh, meu Deus, fala comigo, Senhor. Ele já vai angustiado: o que eu vou falar domingo? E se ele não tem o compromisso de pregar exclusivamente, ele passa, às vezes, até a maior parte da semana pensando: o que eu vou pregar, 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 o que eu vou pregar. Ele abre um livro, ele abre uma revista, ele abre um sermonário, ele abre uma coisa, ele abre outra. Quando chega no sábado, ele está desesperado, ele tem que pregar uma coisa e ainda não sabe o que vai fazer. Mas se ele é um pregador expositivo, no domingo à noite ele já começa a estudar o texto que vai expor no domingo seguinte. A semana inteira ele está enchendo o coração, ele está enchendo a mente, a alma dele vai borbulhando dessa verdade. Quando chega no domingo, aquele negócio está vazando pelos poros da sua alma. Gastou o tempo inteiro investindo no que pregar e não pensando o que pregar. Terceiro, quando você prega expositivamente, não tem um problema de milindres. Milindre é um negócio seríssimo em igreja. Os crentes são melindrosos, sabia? Você conhece crente cristal? Tem crente cristal, irmãos. Pastor pregou pensando em mim, ele sabe que eu estou com esse problema. Meu irmão carapuça, eu não aguento ser irmão carapuça. Aí o coitado do pregador, pastor, ainda depois prega, ainda recebe uma bronca na porta da igreja. É complicado isso. Vocês acham que não acontece isso hoje? Quanto menor a igreja, pior fica. Pensa você comigo, pastor tadinho, lá da igreja dele, 100 membros, presbítero mais forte da igreja lá, que é o cara que disse que é até o fundador da igreja, quase que dono, está passando uma crise conjugal. Aí o coitado do pastor chega no domingo à noite e fala: meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, eu quero falar para vocês hoje sobre divórcio. Aí o presbítero torce o nariz. Quando ele termina de pregar, o presbítero levanta com a família inteira e vai embora. E o pastor sabe que vai ter que mudar de igreja, porque ele não fica mais ali. Já pensou um negócio desse? Mas imagine que o pastor esteja pregando expositivamente o Evangelho de Mateus. Domingo passado o pastor pregou Mateus 18, sobre perdão. Aí domingo que vem, o que o povo espera que o pastor pregue? Mateus 19. Qual o assunto? Divórcio. Se o presbítero que está com problema não quer escutar sobre o divórcio, não vai para a igreja. O pastor vai pregar sobre o divórcio. Ele vai pular o texto, não. Não tem carapuça, não tem milindre. Ele está expondo a palavra de Deus. Você não fica com essa preocupação. E às vezes a gente fica preocupado, sabia? O pregador que fica refém do auditório, irmãos, ele deixa de ser um profeta de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. O pregador que é refém do auditório não é um profeta de Deus. Sabe o que é refém do auditório? Eu não posso pregar isso porque a família tal está enfrentando esse problema. Eu não posso pregar sobre aquilo porque a família outra está enfrentando aquele problema. Eu não posso também abordar esse assunto porque senão o fulano de tal vai ficar ofendido. Também esse assunto eu não posso abordar porque senão vai mexer com o fulano de tal. Esse assunto eu não posso porque o maior dizimista da igreja também vai ficar chateado. Então eu começo a ficar sem beira e nem eira. Igual aquele cara que foi pregar numa igreja, ele está indo, alguém puxou o auditório e falou: aqui não pode pregar sobre adultério não, porque tem uma família rica aqui que tem um problema aí, se você falar esse assunto, vai embora da igreja. Eu andou porque falou: aqui jogo não pode falar não, porque tem gente que gosta de fazer uma fezinha, então você não toca nesse assunto. A bebida alcoólica não pode não, porque tem gente que gosta de encher a cara aqui, que se falar dá problema. Aí o cara chegou no povo e falou: eu estou frito, o que eu vou fazer?
Eu não posso pregar sobre adultério, não posso pregar sobre jogo, não posso pregar sobre bebida. Ele levantou um gaiato no fundo e falou: pega sobre judeus, não tem nenhum aqui, não pode falar à vontade. Profeta de Deus diz: assim diz o Senhor. Pronto. Eu não estou aqui para agradar, não estou aqui para receber um tapinha nas costas depois do culto, eu estou aqui para ser fiel ao Deus que me chamou a pregar. Mas, irmãos, tudo isso não funciona se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. A pregação não pode ser divorciada da vida do pregador. Porque só um homem chama, prega fervorosamente. Mark Lloyd Jones diz que pregação é lógica em fogo, que emana de um homem que está em fogo. E eu vou dizer outra coisa para você, meu irmão, muito solene, e com muito temor eu digo isso. Ser pastor não é um território favorável a uma vida espiritual abundante. Não é. Não tem nada mais perigoso para a vida espiritual do que a familiaridade com o sagrado. Não tem. Não tem nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado. Um dia um pastor me disse, isso tem pouco mais de um mês: pastor Hernandes, eu me tornei um profissional em fazer sermão. Mas isso não tem nada mais a ver comigo, isso não mexe mais com a minha vida. Deus tem misericórdia. Me tornei um profissional. Que Deus nos livre disso, irmãos. Amém. Que Deus nos livre disso. Você que prega precisa crer no que você faz. Vocês conhecem a história de Whitefield, que foi chamado o maior pregador de praça pública da história da humanidade. Esse homem pregou 35 anos. Esse homem pregou para auditório de 2.000 a 50.000 pessoas em praça pública sem microfone. Até hoje eu não sei o que é isso. Que qualquer de nós pregadores que está aqui, se botar 2.000 pessoas para a gente pregar sem microfone, no final a gente não tem voz mais. Esse homem pregava de 2 a 5 vezes por dia. Um dia David Hume, que era o patrono dos agnósticos da Inglaterra, foi visto em Londres correndo, no século XVIII, correndo no meio da rua. E alguém disse: o que você está fazendo aí, cara? Correndo na rua. Eu falei: eu vou ouvir George Whitefield pregar. O cara ficou chocado, falou: você não acredita no que ele prega, acredita? Não, eu não acredito não, mas ele acredita no que prega. Ele acredita no que prega. Que Deus nos ajude a sermos homens de oração. Amém. Que Deus nos ajude a ser homens cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos homens piedosos. Que Deus nos ajude a sermos homens de coração quebrantado e olhos molhados de lágrimas. Que Deus nos ajude a experimentarmos um avivamento no púlpito. Aleluia. Para que os bancos peguem fogo também. Aleluia. Que Deus nos ajude. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.